Está no ar, podcast Mais Verdade e Vida. Olá a todos, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo podcast. Pois é, esse é o nosso primeiro podcast Mais Verdade e Vida, da Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirantes. Quero agradecer a todos que estão aqui curtindo, compartilhem esse vídeo. É o primeiro de muitos podcasts que nós iremos fazer a partir de agora. Eu quero que você, primeira coisa que você vai fazer, vai lá, primeiro. Se você não é inscrito no canal, aqui embaixo do vídeo, se você estiver nos vendo pelo YouTube, inscreva-se, curta. Tem um negócio de um sininho, procure esse sininho aqui, porque quando lançarmos um novo podcast, culto ao vivo, tudo o que você precisar saber sobre a Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirantes, você vai ser notificado, tá bom? Antes de tudo, eu quero agradecer porque sem esses apoiadores nós não estaríamos aqui. Então, de imensa gratidão, quero agradecer ao pessoal do Zuculoto Transportes. Obrigado, pessoal da Zuculoto Transportes. Procure as redes da Zuculoto Transportes. Vai lá, procure lá no Google, Zuculoto Transportes. Vai no Instagram, Zuculoto Transportes. Clica, compartilha. Dá uma olhadinha no material do pessoal. Você vai ver a qualidade profissional da Zuculoto Transportes. Temos a dentista Daniele Cabral, aqui de Rio Verde, Goiás. Dá uma olhadinha lá também na rede social. Procure lá por Daniele, com 2 L's, Daniele Cabral, que é dentista, tá bom? Se você precisar dar uma melhorada no sorriso, fala assim, eu tô com meu dente um pouco, tá me incomodando, precisa de uma limpeza, precisa de qualquer coisa na área odontológica, procure a Daniele Cabral. E também agradecer ao Gustavo Pignatti, da Pignatti Marcas e Patentes. Primeiro, fez uma logomarca? Eu quero registrar essa logomarca, ela é minha. Pois é, antes de tudo, para você saber, ter certeza que a sua logomarca não vai ser copiada, registra ela. Procure o Pignatti Marcas e Patentes em Rio Verde, tá bom? Você tem a logomarca, criou aquela logomarca bonita para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua ideia. Primeira coisa que você deve fazer é registrá-la. Tá bom? Vá lá na Pignatti Marcas e Patentes, registra sua marca e ninguém pode copiar. Depois que você é dono da sua marca, ninguém copia ela mais, tá bom? Então, registra aí. Pignatti. Vamos lá, de novo. Pignatti. Pignatti Marcas e Patentes. Também vai estar aparecendo aqui uma tarja depois para você ver o nome do pessoal apoiador e também na descrição desse vídeo, tá bom? Você fala assim, Jean, mas qual é o objetivo deste mais um podcast? Como que eu posso falar assim, qual que é a diferença desse podcast para os demais? Primeiro, é um podcast onde a gente vai trabalhar principalmente aquelas dúvidas que todo início de ministério você tem. Né? Você tem aquela dúvida onde você fala assim, eu estou começando agora na jornada cristã, eu não sei o que eu faço, eu não tenho a mínima noção de como eu devo ler a Bíblia, ou como que eu devo interpretar. Dúvidas simples que você pode, a partir dos nossos podcasts, tirar a dúvida. Mandar também nos comentários. Em breve, teremos ao vivo também. Esse é o nosso primeiro podcast, ele é gravado, mas deixe seus comentários aqui embaixo para a gente ler, para a gente entender. Futuras perguntas você pode também deixar aqui, tá bom? E antes de tudo, você fala assim, qual o objetivo principal hoje? Hoje, o nosso objetivo principal é bater um papo, né, com o nosso querido pastor Marcos Rogério. Né, pastor? Sim. Pastor, seja então muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Obrigado. Tá bom? É um prazer tremendo, é uma honra receber, porque o senhor está estreando o nosso podcast e também eu estou iniciando na Presbiteriana, então eu tenho bastante dúvida que nesse podcast eu soube falar assim, suga pastor. Porque esse pastor, além de pastor, é professor inteligentíssimo que pode tirar todas as suas dúvidas. E claro, tem outras dúvidas aqui também para a gente bater um papo. Queria saber quem é o senhor inicialmente. Quem é Marcos Rogério? Bem, eu sou o Marcos Rogério, casado. Patrícia, minha esposa, tenho 2 filhos. Sofia, de 8 anos, Joaquim, de 4. Moro em Cuiabá. E sou pastor da Igreja Presbiteriana
Alvorada, lá em Cuiabá, já há 7 anos. O senhor está há 7 anos em Cuiabá. O senhor Pastoreando. pastoreando. Natural de onde? Eu nasci no Mato Grosso do Sul, mas me criei no Mato Grosso, interior do Mato Grosso. Já esteve em Goiás outras vezes também? Sim, há poucos anos eu participei de uma conferência, ministrei uma conferência de missões aqui na cidade de Jataí. Ah, já tá. Então o senhor já é conhecido do nosso estadão de Goiás, então Um pouco. um pouco. Então eu creio que o Goiás também adotou o senhor de coração também. Sou bem recebido aqui. Falando em questão assim, aproveitando essa deixa, existe uma diferença entre ministrar para pessoas de algumas. Essa é uma dúvida frequente também que eu tenho. Uhum. O senhor é professor, o senhor sabe que cada turma não é igual, né? Tem uma diferenciação. A princípio, quando o senhor vai num estado diferente, numa região diferente, o senhor nota alguma diferença em comportamento do cristianismo, do cristão ali, o jeito que ele recepciona, se ele é mais difícil de interpretar a palavra, se ele é mais consumidor dessa palavra? Eu não colocaria isso num contexto de regionalidade, né? Na regionalidade nós temos aquilo que é próprio de cada cultura, né? Então, por exemplo, eu morei em São Paulo, fiz meu seminário lá, e o paulistano, pela sua dinâmica de vida, tem seu jeito próprio, né? Que se você não compreender, você pode até confundir ou estabelecer determinados juízos, né? No contexto de Cuiabá, né? Uma cidade capital menor, então tem uma cultura distinta. E nesse sentido, tem aspectos que são culturais. Agora, em relação a receber melhor a palavra, né? A questão de ter mais avidez pela escritura, isso não depende muito de região, ao meu ver. Depende de cada igreja local, de cada grupo, né? Da condição da fé cristã naquele contexto, né? Que o que faz desejar mais a palavra de Deus é uma piedade verdadeira, né? Gente comprometida em querer conhecer o Senhor, sua palavra, né? Então, eu não colocaria isso no contexto regional estritamente. Mas Colocaria mais no contexto referente ao a comportamento. condição espiritual daquela igreja local, né? Especialmente daquela igreja local, né? Como é que está o evangelho ali? Quando o senhor vai fazer essas visitas, principalmente nessas regiões, independentemente de onde o senhor é convidado, o que o senhor nota hoje? Como é que está o cristianismo em pleno século XXI? Então, o meu contexto de atuação é mais no âmbito da igreja reformada, particularmente da igreja presbiteriana, né? E, nesse sentido, nós temos visto que o presbiterianismo tem buscado conservar, em grande medida, uma fé cristã autêntica, né? Uma fé cristã comprometida com o próprio Deus, né? Uma perspectiva de vida que é fundamentada no conhecimento de Deus pela sua palavra, né? Então, como meu ambiente predominantemente é este, então eu encontro esse cenário em geral, né? E falando aqui, por exemplo, né, deste propósito de vir aqui ministrar um curso, é um curso de um instituto bíblico que está aqui, então você já encontra um grupo já predisposto a conhecer mais as escrituras. Agora, quando eu faço uma avaliação do evangelicalismo em geral, desse cenário evangélico, chamado evangelho de maneira mais geral, aí realmente a gente encontra grandes desafios, né? Grandes desafios. Pelo aquilo que a gente ouve, né? Da maneira como as pessoas estão vivendo, aí sim, grandes desafios. E como pastor, o senhor está diretamente ligado aos recém-chegados na igreja, às pessoas que estão sedentas. O senhor vê a pessoa com sede de aprender hoje? Por exemplo, quando ela vem e fala assim, meu Deus do céu, eu preciso, aquele vazio. Tem muitas pessoas que vêm até a igreja com essa sede, em plena essa mudança cultural? Sim, tem. Quando as pessoas percebem que tudo aquilo que temos aí não satisfaz o seu coração, né? E que só o evangelho pode fazer isso, sem dúvida há pessoas que chegam bastante compreensivas de que elas precisam de algo que elas não conseguem por si mesmas, que é conhecer o Deus verdadeiro, né? A Escritura é clara em nos dizer que se conhecermos a verdade, ela nos liberta. Então as pessoas vêm com esse anseio. E nesse sentido, então, os novos convertidos, eles, pela própria falta do conhecimento bíblico, eles são aparentemente os que mais anseiam por esse conhecimento, estão muito dispostos a aprender, muito abertos para aprender, ensináveis, né? Então, realmente, vem sim, vem. Quando a pessoa percebe que tudo que ela buscou não satisfaz o coração dela e que ela entende que só o evangelho pode gerar a satisfação do coração dela, elas vêm ávidas para conhecer o evangelho. E, na experiência minha, né, na medida em que conhece o evangelho, suas vidas vão sendo profundamente
transformadas. E aproveitando esse contexto, até a temática na nossa conversa é sobre principalmente essa questão da interpretação da Bíblia. Para quem está recém-chegado na igreja, muitas vezes ele tem muita dúvida, por exemplo. Quem faz, por exemplo, está geralmente no pentecostalismo e vem para a igreja histórica, ele sente aquela dificuldade de entender muitas vezes, né? Por onde que eu começo a interpretar? Será que tem um jeito certo de eu ler a Bíblia? Então, esse é até mesmo das temáticas que temos, né, para a gente discutir, é essa questão, né? Dos principais pontos que a gente vai discutir ao longo desse podcast é como discutir também, interpretar bem a Bíblia, porque a gente vê que a partir de uma interpretação mal feita, ou até mesmo de uma leitura mal interpretada, gera uma possível dor de cabeça, até para quem está recentemente chegado, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Mas esse é um problema que transcende a interpretação da Bíblia. Esse é um problema hermenêutico, né, de natureza hermenêutica, ou seja, da arte ou técnica da interpretação. Então tem a ver com como é que nós concebemos, né, pensando aí especificamente em texto, como é que nós concebemos o conhecer aquilo que está escrito. E aí nós temos, por exemplo, na nossa época, uma grande ênfase em o sujeito, o leitor, ser o senhor da verdade. Então, essa é uma perspectiva que tem sido predominante no nosso tempo, onde o que eu interpreto é a verdade. E a partir disso, você pode interpretar mal. Seja uma música, um texto de jornal, uma fala, mas fala de alguma pessoa pública, mas ficando nos textos, né? A maneira como um romance foi escrito, ou mesmo o que a Bíblia foi escrito. Porque nessa perspectiva, cujo leitor é o senhor da leitura, ele determina o significado do texto. Então, nessa perspectiva, a Bíblia, ele não vai para a Escritura buscando entender o que Deus revelou na sua palavra, mas o que ele entende disso. E essa é a verdade absoluta. Então, isso é um problema generalizado no nosso tempo, esse subjetivismo, né, interpretativo. Isso aí tem dominado, inclusive, tem dominado os evangélicos. É realmente a questão do... Até esses dias eu estava pegando esse gancho do senhor, eu vi um vídeo aleatório que uma pessoa entrevistou, falou assim: você se considera cristã? A pessoa falou assim, um jovem, mais ou menos uns 17 anos de idade, um casal. Sim, somos cristãos. Somos cristãos. Você vai à igreja? Não, porque eu não concordo com algumas coisas, eu leio algumas coisas que eu não concordo. Ou seja, é realmente isso que o senhor falou. Hoje a gente está num aspecto onde a Bíblia, quando eu leio, vou pegar um exemplo bem simples. Muitas vezes as pessoas se tornam, por exemplo, num contexto bíblico, ela lê a história de Davi e Sansão, onde ela sempre é o Davi, um exemplo. Ela pega sempre em relação a ela como Você se refere a Davi e Golias. Davi Golias. Isso, me perdoe, Sansão. Estou lá na frente. Davi e Golias. Davi e Golias, por exemplo, no caso, falou assim: eu me considero muito Davi ali, oprimido, mas vencedor, que eu vou vencer o Golias, não Sansão, tá? É Davi e Golias. E quando fala assim, muitas vezes a gente é o Golias, muitas vezes. Muitas vezes você, por exemplo, a gente lê muitas vezes a Bíblia ao nosso favor. Por que isso? Por que a gente está buscando ler mais a Bíblia ao nosso favor, ao invés de realmente ler a Bíblia como ela deve ser lida? Então, de fato, a Escritura é a palavra de Deus para o seu povo. Isso não pode ser anulado, né? Deus está falando com o seu povo, com a sua igreja, com aqueles que creem nele. Esta é a verdade da Escritura. Deus escreve, então, uma palavra, entrega para o seu povo uma palavra. E essa palavra é para nós. Isso não pode ser ignorado. A pergunta é: como é que esta palavra é para nós? De que maneira eu devo entender a Escritura para chegar no ponto de dizer: essa também é palavra para mim, né? Ou esta é palavra para mim. Se você vai para a Escritura com essa perspectiva totalmente subjetivista, né, relativista também, mas subjetivista, ou seja, eu sou o senhor da interpretação e o que eu determinar dessa interpretação é verdade,
Então você não vai para a Escritura preocupado em entender como é que Deus quis se revelar ao seu povo. Não só por meio daqueles eventos temporários, Davi e Golias, e mesmo do texto que Deus inspirou para que ficasse registrada aquela história, como é que essa história ensinou seu povo naquele momento, mas como é que essa história ensina o povo de Deus ao longo dos séculos. Então, o problema não é eu perguntar, né, o que a Escritura me ensina, mas é a maneira que eu vou atrás desse conhecimento. Se eu vou como Senhor, não, o que eu ler aqui e entender é para mim. E a pergunta é essa mesmo, por quê? Porque não só eu sou Davi e não Golias, mas por que não posso ser Saul, o rei que foi levantado para proteger o seu povo, e que era forte, alto, maior de todos do seu tempo, e que, dentre os homens, era o mais capacitado para enfrentar Golias. Mas aí ele se acovarda, está ali, né? E Deus levanta, então, um outro capaz de fazer isso, não por estatura, capacidade, que é Davi, que chega ali e triunfa, então, libertando o povo de Deus daquela situação de destruição. Porque se Golias triunfa ali, o povo de Deus seria destruído. Então, Deus, por causa da falha dos seus servos, né, falha daqueles que são levantados para servi-lo, como o caso de Saul ali, Deus então levanta alguém para redimir o seu povo. Então, Davi é um instrumento da graça de Deus para a preservação do povo da aliança. Isso é importante entender. A história de Davi e Golias não é uma história que deveria ser lida exatamente assim, né? Eu sou Davi mesmo, e ali tem as pedras, tem a minha fé, a minha coragem, e eu tenho os meus gigantes, como Davi tinha um deles. Isso é uma leitura muito equivocada, muito superficial da Escritura. O que esse texto está mostrando é que existe um Deus que redimiu um povo, que fez uma aliança de redenção com esse povo, fez desse povo um povo para si e se deu para esse povo como o seu povo. Ele fez isso desde a queda do homem, quando lá para Adão e Eva, ele separou, então, duas descendências, uma santa e uma ímpia. Ele renovou essa aliança com Noé, quando separou Noé de uma geração perversa. Ele renovou mais uma vez essa aliança de redenção pela graça de Deus em Cristo, quando ele separa Abraão do meio da idolatria. Depois ele faz, então, de Isaac e Jacó o seu próprio povo, seu povo é levado para o Egito, sai de lá como um povo particular seu. Esta aliança da graça, mais uma vez, é renovada no Monte Sinai. E este povo do Senhor, então, vai para a terra prometida, é o povo que Deus cuida, o povo que Deus redimiu pela sua graça, o povo que Deus prometeu ser Deus para esse povo, fazer desse povo seu. Quando entra Golias na história, Golias entra como aquele que quer usurpar essa relação de aliança entre Deus e seu povo, destruindo o povo de Deus. Quando Deus, então, provê Davi, o improvável, né, para fazer isso com o seu povo, para não permitir que Golias ali como instrumento de Satanás, né, gerasse, então, destruição do povo que Deus chama de seu povo, Deus provê redenção para o seu povo através de Davi. Então, no fundo, Davi é um tipo de um redentor, do redentor que viria Jesus Cristo depois, especialmente. Então, Davi não está ali para nos ensinar que nós devemos pegar pedrinhas da fé, coragem, etc., para vencer os nossos gigantes, mas para mostrar que há um Deus gracioso que é redentor do seu povo e que ele preserva essa relação de aliança com o seu povo, que é uma aliança eterna, mantendo esse povo como seu povo e fazendo-se Deus para esse povo, provendo tudo que é necessário para que esse povo seja sustentado pela sua graça. É desse povo que veio o nosso Redentor. Então, a batalha épica ali não é meramente entre Davi e Golias, é entre Deus, que é o Senhor do seu povo, e alguém que quer usurpar essa relação de aliança entre Deus e seu povo. Então, quando eu leio isso, como é que isso serve para mim? Que o meu Deus é um Deus redentor, que ele sustenta o povo da sua aliança, que eu posso descansar o meu coração sabendo que esse Deus é um Deus que sempre sustentou o seu povo pela sua graça. Então ali é uma manifestação graciosa do Senhor cuidando do povo da sua aliança. Então o que me compete? Louvar a Deus por ele ser esse redentor. E aquilo que foi visto ali nesta redenção provisória, né? Essa redenção temporária ali, com um papel específico de preservar o povo, essa redenção vai ser vista na sua dimensão última na cruz de Cristo. Eu sei que Deus é um Deus que cuida do seu povo, como ele cuidará de mim como parte do povo dele, eu posso descansar o meu coração. A história de Davi e Golias é muito mais uma história para a gente descansar o nosso coração num Deus que é redentor do seu povo. Então, quando eu não leio a história assim, né, fico meramente me vendo como personagem na história, eu superficializo demais a Escritura e perco o centro dela, que é o próprio Deus redentor de pecadores que somos nós.
Você já imaginou? Olha, eu nunca tinha prestado atenção. Eu não sei se eu tô com um cara de bobo aqui, mas porque realmente é tão gostoso você trabalhar, conversar, no caso, com alguém que pode tirar a sua dúvida. Eu fico impressionado porque hoje, desde o meu início da minha caminhada cristã, eu nunca tinha ouvido, sendo sincero para o senhor. Sempre ouvi sempre esse lado do você é Davi. Para realmente é exatamente como o senhor falou. As pedrinhas são os pontos de fé. Tinha mais pedrinhas, mas só que ele pegou só as três, porque quando você pega a superficialidade, parece que você recebe uma palavra que vai te tampar o coração ali naquele momento. Só que quando você vai embora, some. O senhor explicando, parece que abriu tanta coisa na minha cabeça. Por exemplo, eu estou aqui no papel de uma pessoa que realmente quer aprender. Eu estou, por exemplo, a gente está aqui, estou com um papel de aluno, gente. O professor está dando aula para a gente. Presta atenção. Só para você ter ideia. Lá no início a gente falou sobre a história de Davi e Golias, onde até coloquei o Davi para pegar o Sansão. Olha que coisa. Isso realmente, para quem está iniciando, conhecendo a história bíblica, você fala assim, não, mas isso aí eu já sabia há muito tempo. Mas tem pessoas que vão estar assistindo que não sabem nem quem nem quem é Golias, no caso. Agora, pegando, só para você ter uma ideia, pegando nesse contexto que o senhor falou, a profundidade que o senhor começou a falar, de uma forma assim que jamais eu acho que a quem é fora das igrejas históricas, no caso, as tradicionais, que o pessoal geralmente fala, que não tem ali a profundidade da Bíblia, eles ficam meio perdidos. O senhor falando assim, eu tenho certeza que algumas pessoas falam assim, isso no comentário, depois você pode até ver. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Olha a profundidade de Davi e Golias naquele sentido, né, pastor? Por exemplo, hoje, quando o senhor traz uma palavra assim, eu fico até de boca aberta, o senhor nota isso quando o senhor leva para pessoas que estão recentemente chegadas? O espanto que ela tem ao entender a profundidade de um contexto histórico mais ou menos igual, por exemplo, Davi e Golias, a história do próprio Jacó, a história de Jonas, a história... O senhor, quando vai para a Bíblia, mostra o contexto da época, o que significa naquela época e para hoje. O senhor nota essa, como posso dizer, essa surpresa das pessoas? Nós temos vários tipos de pessoa que chegam a uma igreja presbiteriana como a nossa. Nós temos aqueles que realmente não tinham nenhum comprometimento com o Senhor, né? Não servia ao Senhor, não cria em Cristo, e aí ouve a mensagem do Evangelho, rende-se a Cristo como seu Senhor e Salvador, e começa a frequentar a igreja. Então esse não tem conhecimento bíblico, né? Não tinha contato com a Escritura, não tem conhecimento bíblico em grande medida, né? Esse é um tipo de experiência cristã. E nós temos outras experiências cristãs que são de pessoas que já pertenceram a alguma igreja evangélica ou pertenciam à igreja evangélica, mas agora entendem que precisam ter uma compreensão mais sólida das escrituras, mais sólida, eu digo, das escrituras, né? Precisam aprofundar-se no conhecimento bíblico, entender melhor a palavra de Deus. E muitos têm entendido que igrejas não só históricas, esse é um termo que a gente usa, mas mais pessoalmente igrejas de tradição reformada, né, com solidez teológica da tradição reformada, que é uma tradição muito sólida, né? Porque eu falo isso porque nós temos igrejas históricas que estão bastante distantes disso também. Mas a tradição reformada, as igrejas que seguem a tradição reformada, são igrejas que, e eu não estou falando só de denominação, mas daquela igreja local, cuja liderança local leva a termo a sua tradição teológica e aplica a sua tradição teológica a todas as esferas da vida da igreja. Pregação, culto, ensino, discipulado, aconselhamento e tudo mais. Igrejas que fazem isso, né, que conduzem a liderança da igreja espiritual por meio da tradição reformada, essas igrejas são assim sólidas. Então, você tem pessoas que vêm de outros contextos ainda evangélicos, mas sem todo esse amparo da tradição reformada, que nos leva não ao tradicionalismo, mas a conhecer a palavra revelada de Deus, a palavra viva do Deus vivo. Então, sim, há pessoas que quando começam na fé,
elas não terão esse espanto porque ela não tinha um contraste. Mas elas ficarão, experimentarão, nesse exemplo da Golias, descanso no seu coração, sabendo que o Deus que a redimiu é o Deus que cuidará dela, apesar das suas fragilidades. E nós não somos Davi. Nós somos fracos, frágeis pecadores. Davi também era um, mas naquele momento foi usado por Deus ali de maneira poderosa, né? Davi era um homem piedoso, mas com suas falhas também, e isso é ilustrativo. Agora, pessoas que vêm desta outra tradição evangélica, aí sim elas ficam abismadas, porque quando você só se alimenta da Escritura, para você ter uma força interna, né, digamos assim, para vencer suas batalhas, você sabe que você não tem tanto assim. Agora, quando você sabe que é um Deus gracioso, que cuida de você a despeito das suas fragilidades, aí você encontra descanso real. Então, sim, as pessoas que vêm desse outro cenário evangélico, bastante afastado, assim, né, de uma boa compreensão da Escritura, elas ficam abismadas. Eu sou do segundo. Uhum. Eu comecei em outras igrejas quando comecei a entender como que os pastores, principalmente da presbiteriana, da batista e tal, traziam a palavra. Parece que eu falava assim, por que eu nunca vi isso? Eu li a Bíblia, mas só que eu não conseguia entender do jeito, da época, do contexto. E quando trazia, é igual que eu estou aqui com o senhor. Por quê? Eu fico de boca aberta, porque muitas pessoas não têm esse contato com essa palavra desse formato, com a palavra onde que realmente ela deveria ser interpretada. Então, assim, eu fico de boca aberta, porque quem tem a oportunidade de entender como é que funciona a interpretação bíblica desse contexto que o senhor está falando, é fenomenal, sendo sincero para o senhor. Explicando, qual a diferença entre igreja tradicional, reformada e igreja histórica? Só para deixar claro, porque muitas vezes eu tenho essa dúvida. Qual que é a diferença entre eu falar, essa igreja tradicional, essa é uma igreja histórica, essa é uma igreja reformada? O tradicionalismo está vinculado mais aí até mesmo a questões de forma, né? Seja por meio de usos e costumes, por meio de uma liturgia específica. Então tem mais a ver com um costume, uma prática, né? Então ela é tradicional nesse sentido. Não é uma igreja mais ligada a uma linguagem mais moderna, né? Uma igreja que caminha nessa direção de ser mais formalista, talvez um pouco, né? Mais formal. Então o tradicionalismo pode estar mais vinculado a isso, né? Uhum. Embora tenha um aspecto positivo do tradicionalismo, que é a herança da tradição. Nós não somos, como igreja, nós não existimos no vácuo histórico. Nós pertencemos a uma tradição histórica que começa formalmente, né, desde que o homem é criado por Deus, passa pela história de Israel, como a fé do Antigo Testamento, do povo, mesmo povo da aliança, mas na sua dimensão do Antigo Testamento, circunscrito ali ao povo judeu fundamentalmente. Nós temos essa desenvolvimento da Igreja do Senhor com a vinda do próprio Cristo, então aquilo que nós chamamos de Igreja do Novo Testamento, mas o mesmo povo redimido pela graça do Senhor, agora na sua dimensão depois da vinda de Cristo, com seus desdobramentos, não só mais um povo fundamentalmente, mas todos os povos das nações, mas a mesma Igreja do Senhor, Deus que fez uma aliança com essa igreja e deu um redentor para ela, e esta igreja se desenvolve na história, começar ali pelos evangelhos, depois o livro de Atos, e passando pela história, né? Século II, III, em diante, passando pelo período de renovação espiritual dessa igreja na Reforma Protestante, né? Tudo isso renovando a compreensão da Escritura, não para algo novo, mas voltando às mesmas raízes e chegando nos nossos dias. Então, nesse sentido, tradição, somos herdeiros de uma tradição que é a tradição do próprio ensino da palavra de Deus. Esse seria um aspecto positivo, mas normalmente quando as pessoas falam tradicional, elas estão falando mais de uso e costume, de forma, alguma coisa assim. Só que tem um aspecto verdadeiro.
né? Histórica está muito perto, né? Essa relação muito perto. Pode dizer que essa igreja não é uma igreja que nasceu hoje, não é uma igreja inventada agora, que tem toda uma teologia, uma forma de ser que é no vácuo histórico, né? Surgiu agora do nada para ser diferente, rompida com tudo, né? Que é uma das coisas que lamentavelmente tem acontecido no nosso tempo, né? Esse anseio pelo novo tem feito a igreja se desvincular de toda a sua história, né? Então, quando nós afirmamos que somos históricos, é disso, nós não somos uma novidade, que nascemos agora com um jeito próprio, diferente, para dar algo novo para o mundo, nesse sentido. Nós temos algo novo para dar, mas é a mesma velha verdade. É a única verdade que nós temos para oferecer. E ela é histórica. Ela começa num Deus que cria um povo, depois esse povo peca, redime esse povo, sustenta esse povo, nos entrega esse povo, por meio desse povo um redentor. Esse redentor estabelece, então, os seus apóstolos que estabelecem o ensino do restante da Escritura, junto com os profetas, temos a palavra de Deus, e essa palavra que guia a igreja por todos os séculos. Todas as vezes que a igreja fracassa em andar pela Escritura, Deus, pela sua graça, renova isso, então nós somos históricos nesse sentido. E reformado, porque a nossa teologia é uma teologia que herda uma teologia da reforma protestante do século XVI, que é um resgate, então, dessa teologia histórica, tradicional, fundamentada na palavra de Deus. Um resgate, então, do ensino da Escritura, que ficou conhecido historicamente como reforma protestante. Ali na reforma nós temos vários grupos, nós temos os reformados propriamente, Calvino, Zwinglio, nós temos o luteranismo que surge ali, Lutero, Melanchthon e outros, e nós temos os anabatistas que surgem e que daí dão uma outra direção para a igreja. Então nós somos, quando nós falamos que somos reformados, nós não somos só uma igreja que nasceu ali na reforma, porque ela não nasceu na reforma. A reforma é uma busca por resgatar o fundamento da igreja, que é a Escritura. Mas surge ali vários grupos, e um deles são os reformados. Aí você tem realmente nomes como Calvino, como um desses grandes nomes, mas outros, né? Torrentini na sequência, e outros que formaram a tradição reformada, esse corpo chamado teológico de tradição reformada, que se distingue do luteranismo, distingue dos anabatistas, que é o John Knox, por exemplo, na Inglaterra, de onde vem o presbiterianismo, né? Formato eclesiástico nosso, muito fundamentado em John Knox. Então, quando nós falamos que somos reformados, é que nós temos essa teologia que procede, então, daquele resgate que foi feito no período da Reforma Protestante, com esta vertente, que é a vertente de Calvino, Knox e outros, que nós chamamos, então, de reformada. Uau! Que aula, que aula, que aula, que aula, que aula. Olha a aula que nós estamos tendo a oportunidade de ter com o pastor Marcos Rogério. Pastor Marcos, quando o senhor traz essa diferenciação de um jeito simples, é tão gritante para que nós possamos entender realmente por que algumas igrejas são desse formato, porque algumas igrejas leem a Bíblia desse formato. É importante a gente voltar às raízes para entender um pouco, não é? E tem uma pergunta que você deixou aí no ar, que explica por que é que você, então, lia a Bíblia de um jeito e agora está querendo ler a Bíblia de outro jeito. Essa pergunta que você lançou, porque nós temos que admitir que nós precisamos aprender a ler. Se a gente ignora essa premissa, nós temos que chegar a uma conclusão. Nós sabemos ler já, e nós somos senhores do saber ler, e porque somos senhores do próprio texto, né? Então eu leio a Bíblia do meu próprio jeito. Você foi ensinado a ler a Escritura. Você imagine, né, alguém que nasce num contexto evangélico. Vamos supor isso, né? Os meus filhos pequenos, eles desde muito cedo, na primeira capacidade de compreensão, eles nunca aprenderam, pelo menos não comigo, pelo menos não com a minha igreja, pelo menos não com a mãe deles, né? Eles nunca aprenderam que a história de Davi e Golias tem a ver com isso. Eles nunca aprenderam isso. Porque eles já nasceram ouvindo, por meio do culto doméstico, por meio das pregações que eles acompanham, do ensino teológico que eles fazem parte, daquele ensino teológico que nós oferecemos para eles em casa, seja formalmente falando, ou informalmente nas conversas, quando eles fazem perguntas, eles são sempre, as respostas que eles recebem já são, então, fundamentadas numa leitura da Escritura, que não é uma leitura que eu imponho, mas que eu ouço o Deus que fala na sua palavra. E o Deus que fala na sua palavra
nos falou por meio dessa história de Davi e Golias, e não está escrito em nenhum lugar lá que você tem que ser como Davi. Então, eles nunca aprenderam assim. Agora, quando você vem de um outro contexto, pega esta mesma criança que pertence, que nasce numa igreja, que o ensino da escola bíblica, a primeira infância, lá do púlpito da igreja, em casa, é sempre reforçada para ela que ele tem que ser como Davi, a fé, a confiança, né, o temor ao Senhor e tudo mais que as pedrinhas podem significar. Né? Eu mesmo que você tire as pedrinhas, não estou dizendo que todo mundo vai para as pedrinhas, né, mas que enfatizam esta fé que Davi teve, porque a gente não pode ignorar que ele teve confiança no Senhor. Né? Ele diz isso, né? Eu não vou para você com paus e pedras, né? Eu vou no nome do Senhor. Então isso é uma confiança em Deus. Mas desde cedo ela foi ensinada que eu sou meramente um imitador de Davi e que eu tenho os meus meios gigantes. Então ela foi ensinada com um fundamento hermenêutico. Hermenêutica tem a ver com a interpretação, né? Com a técnica e arte da interpretação. Então ela recebeu esse tipo de instrução, ela aprendeu a ler assim. Então ela vai passar o resto da vida lendo a escritura assim. Se ela aprendeu assim com Davi e Golias, ela vai transferir isso para qualquer lugar da escritura. Entende? Para qualquer lugar que ela for, ela vai levar esse princípio hermenêutico, essa abordagem interpretativa. Então nós temos que admitir que para lermos, nós temos que ser ensinados a ler. E não por meio meramente de um curso de hermenêutica, ou de interpretação, quero dizer, mas por uma prática. Né? Então, por exemplo, se você for um dia à minha igreja e me ver pregando a palavra, você vai me ver pregando a palavra, seja qual texto que eu for pregar, ouvindo o que o texto ensina, né, o que Deus falou pelo texto, e então aqueles ensinos que o texto traz a partir da maneira como Deus o revelou, é o ensino que é um ensino para nós. Mas eu não posso pegar esse ensino para mim sem entender o que Deus registrou na sua palavra. Então, um novo convertido, por exemplo, então ele vai começar a ouvir isso, ele vai ser ensinado a isso, participar das escolas bíblicas assim, ele vai ser discipulado assim e ele vai aprender a ler as escrituras. Então, quando alguém vem de uma outra tradição, hermenêutica inclusive, porque não é só teológica, ela é hermenêutica, está tudo vinculado, né? Nossa visão de Deus impacta a visão de todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, se eu admito que Deus é soberano sobre todas as coisas e ele fala na sua palavra, eu tenho que entender como é que Deus fala e como é que eu devo entender o que Deus fala. Se eu sou o centro da história, né, então eu faço as coisas do jeito que eu quero e eu entendo como eu quero. Então, por que é que há essa distinção tão radical em entender o mesmo texto? Por causa do equívoco interpretativo. Certo? Nós não falamos isso com arrogância, longe disso, porque se é a graça de Deus, então não só nos resta humildade, mas nós entendemos que nós buscamos entender o que Deus revelou na sua palavra para o seu povo, do qual nós fazemos parte. Eu não sou, eu faço parte do povo de Deus. Então o que Deus fala na sua palavra ao seu povo, fala para mim também, mas não fala só comigo, fala com o povo da sua aliança, do qual eu faço parte. Então, se eu parto disso, estou partindo de uma hermenêutica, de uma interpretação bíblica que aceita que o Senhor é soberano, que ele fala pela sua palavra ao seu povo, e eu faço parte desse povo. Então, o que ele fala ao seu povo, ele fala também para mim. Então, isso é uma mudança hermenêutica, mudança interpretativa. Temos que aprender a ler a Bíblia. Nossa, dá para fazermos um podcast de 4, 5 horas, mas temos pouco tempo. E eu não posso deixar de perguntar uma coisa para o senhor. Quando começou o ministério do Marcos Rogério? Quando Deus falou assim, estou me chamando para esse caminho. Quando começou todo esse chamado? Desde a minha conversão, eu tenho algo marcado nisso. Desde a minha própria conversão, eu já tive esse anseio, mas não é próprio um novo convertido ir para o ministério, porque precisa amadurecer, precisa ser discipulado, ensinado, precisa crescer na fé, precisa solidificar a sua fé, precisa conhecer a palavra de Deus. Então, é muito imaturo, né? Muito precipitado pegar alguém novo na fé e já lançá-lo à liderança. E na época a liderança, eu expressei meu desejo, a liderança foi muito sábia em me dizer isso, né? Então, ótimo, calma o seu coração, esse dia chegará. Isso se desenvolveu com o tempo, né?
E foi só se solidificando. Então, na medida que eu amadurecia, né? Que eu passava o tempo como um crente, conhecendo a palavra de Deus, vivendo com a vida da igreja, né? Congregando como povo de Deus, sendo pastoreado, discipulado, ensinado. Isso foi formando em mim maturidade, né? E depois, junto com essa maturidade cristã, veja, não estou dizendo que essa maturidade já chegou no seu ápice, né? Mas é preciso admitir que depois de um tempo de caminhada cristã, ou você amadurece espiritualmente, ou você não está dando atenção à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos salva para a maturidade cristã, para o crescimento no conhecimento de Deus, mudança de vida, né? Confiança na graça do Senhor. Então, depois desse tempo, a liderança da igreja achou adequado, né? Mantido esse meu anseio e já evidenciado na prática da igreja. Então, tempo depois já estava liderando trabalhos da igreja menores, né? Debaixo da supervisão pastoral, né? Assumindo liderança na igreja, até chegar o tempo em que eu me dispus ao seminário, a formação teológica, né? E todo o presbitério, né? Toda aquela liderança da igreja maior testificou que eu tinha, né, as características para ser um ministro do evangelho. Então, a partir dessa constatação, que ela não é subjetiva, né? Eu decido por mim mesmo, mas precisa ser evidenciado pelo testemunho pessoal, né? E não só testemunho pessoal piedoso, mas um testemunho que evidencia que ali tem um líder em potencial para a vida da igreja, alguém que pode ter perspectivas, já tem traços, né, de alguém que pode ser líder da igreja. Isso é decidido por um colegiado na nossa igreja presbiteriana, chamado presbitério. Eu fiz, então, depois disso, Instituto Bíblico, formação teológica mais básica, e depois, então, o seminário, que é a formação teológica, diríamos assim, a nível de graduação, né? Então, depois disso, né, eu passei mais um ano sendo avaliado, depois do seminário, né, já no trabalho pastoral, mas sendo avaliado, que nós chamamos isso de licenciatura, e só depois desse tempo todo, então, é que o presbitério, esse conselho de líderes, né, entendeu que eu poderia ser ordenado pastor para assumir, então, a liderança da igreja. Então, foi todo esse percurso. Nossa, e a grande maioria de pessoas, não, começou na igreja, foi pro seminário, se tornou pastor, pronto, já nasceu pastor. Quando vai para o seminário, quando tem uma educação teológica formal, né, muitas vezes, infelizmente, basta ser comunicativo, né, e rapidamente chega alguém comunicativo na igreja, já precipitadamente, né, assume. Então, não, é importante tempo de vida cristã, é importante evidência, não só de ser um crente maduro, porque todo crente precisa caminhar para a maturidade, mas que ele tem sinais evidentes de um chamado pastoral, né? E isso ser provado, né, por meio de formação teológica adequada e experiência, né, prática. Então, por exemplo, quando eu fiz o Instituto Bíblico, eu também era evangelista na igreja. Aí eu fiz o seminário, eu trabalhava como seminarista na igreja. Depois de formado, eu fiquei licenciado trabalhando na igreja. Então, só depois disso tudo é que o presbitério entendeu que eu deveria ser ordenado para ser tratado como pastor da igreja, então assumir formalmente a liderança da igreja. Isso livra a igreja de grandes males, né? Isso é verdade. E até é um assunto que a gente pode tratar lá mais na frente. Pastor, o senhor já nasceu um lar cristão? Não, minha conversão foi por volta dos 20 anos. 20 anos. Como é que foi essa... Não nascer num lar cristão, eu também não nasci num lar cristão, fiz essa mudança, estava com uns 13, 14 anos na época. Foi uma perseguição absurda. E como é que foi a do senhor? Como é que foi essa transição dos 20 anos, em plena juventude, para o cristianismo? Como que Deus o chamou? Eu era dependente químico nesta idade, né? Nesta idade. E eu fui para uma casa de recuperação para dependentes químicos. E ali, então, eu experimentei conversão. Fiquei lá um tempo, ali mesmo, isso poderia ter feito parte da resposta já. Meu desejo não era deixar a casa de recuperação, mas continuar servindo ali agora, como alguém que foi redimido pelo Senhor, libertado das drogas e especialmente salvo pela graça, né? E eu queria manter-me ali como líder
para continuar servindo. Mas muito sabiamente, o pastor da época, eu faria a mesma coisa. Ele diz, em outras palavras, né? Graças a Deus por esse desejo, então amadureça esse desejo com o tempo cristão, que quem sabe você volta, né, para servir o Senhor desta maneira. Não foi assim que Deus me conduziu, mas me conduziu para servir a igreja do Senhor de outra maneira. Então a minha conversão foi nesse contexto, né? Eu era dependente químico e fui por uma casa de recuperação, e lá o Senhor salvou a minha vida. Não apenas me libertou dos vícios, isso seria muito pouco, mas ele me redimiu do meu pecado. Ele me fez reconhecer que eu era um pecador, e que eu vivia, então, em rebelião contra o meu Deus, e que eu precisava voltar-se para o Senhor, mas a única maneira de eu voltar não é por esforço próprio, porque pelos meus pecados eu devo ao Senhor. Então eu precisava de um Redentor, que eu não posso me redimir. E esse Redentor é só um, Jesus Cristo. Deus me fez conhecer a graça do Evangelho, confiar em Cristo Jesus para minha salvação, me deu graça para crer nesse Cristo, entregar a minha vida a Ele e me render ao Senhor. Então, depois disso, eu voltei para a minha vida, fui para a igreja do Senhor, como membro da igreja do Senhor, segui minha caminhada, continuo como parte do corpo de Cristo, mas agora no papel de liderança, né? Amém. Então foi isso. Então, quando a minha família viu esta transformação na minha vida, né, isso foi um testemunho muito positivo para eles, né? Então, assim, na parte mais interna da minha família, meus pais, não houve nenhum tipo de resistência, né? Muito pelo contrário, com o passar dos anos, eles mesmos se converteram ao Senhor também, né? Através da postura que o senhor foi mostrando, a evolução, a maturidade. Eu diria que esse é um instrumento, né, da graça de Deus, o testemunho pessoal, mas a conversão vem pela fé em Cristo Jesus, né? A palavra é pregada, Deus então redime esse pecador, dá fé para ele crer em Cristo, né? Resgata ele, então tira da morte para a vida, né? Pela obra do seu Espírito, dá fé para ele crer, ele crê em Cristo. Agora, o nosso testemunho pessoal e a pregação da palavra que levamos para aqueles que desejamos ver conhecendo a Cristo, isso é uma obra do Senhor. Só o Senhor salva o pecador. Então, o nosso testemunho é só uma parte da graça de Deus para ficar evidente aos olhos dos outros o que Deus faz com um pecador. Mas a salvação é pela graça dele, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Foi nessa época que o senhor conheceu a esposa do senhor? Como é que é o nome da esposa do senhor? Patrícia. Foi nessa época que o senhor conheceu a Patrícia? Foi um tempo depois. Um tempo depois. Depois da minha conversão, eu me mudei de cidade. Eu morava em Cuiabá. E eu fui morar no interior de Cuiabá, do Mato Grosso, né, numa cidade chamada Juína. E frequentei a igreja presbiteriana lá. E ela era da igreja. Então, lá que nós nos conhecemos. Foi na igreja. E soube que o senhor é um estudioso, amante das escrituras em hebraico e grego. A palavra de Deus foi revelada nesses idiomas, né? E o papel de um líder da igreja que prega para pregar a palavra do Senhor com fidelidade, ele precisa conhecer, né? Em algum nível, de alguma forma, ele precisa conhecer como Deus revelou a sua palavra. Isso é um outro caminho para livrar dos grandes erros de ensino. E isso é verdade, pastor. E quando começou, falou assim, foi no seminário, falou assim, eu tenho que conhecer hebraico, eu tenho que conhecer o grego para interpretar realmente, na época, como que a Bíblia foi feita essa transcrição? Não. Quando surgiu? Foi no começo da minha conversão. Então, logo eu saí da casa de recuperação, comecei a frequentar uma igreja, e lá o pastor, vez ou outra, dizia aos irmãos, assim, na pregação, né? Porque esta palavra, assim, em grego, tal, eu não sabia nada daquilo, né? Então, eu cheguei para o pastor auxiliar dele na época, ele disse, o que é isso? Grego, né? O que é isso? Aí que ele me explicou, olha, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua do povo hebreu, né? Foi assim que Deus revelou a sua palavra e a registrou, né? Inspiradamente no hebraico, algumas porções em aramaico, mas fundamentalmente hebraico. E o Novo Testamento, quando Deus, por meio dos apóstolos, então, revelou a sua palavra, ele a revelou por meio do idioma corrente da época, que era o grego. Então, o Antigo Testamento está escrito em hebraico e o Novo Testamento está escrito em grego. Mas que ele me explicou isso, aí eu disse, se Deus fez assim, né? Então eu quero conhecer isso. Eu quero conhecer esses idiomas. Como é que eu faço? Isso é uma história engraçada.
assim, engraçada da graça de Deus, né? Porque eu era novo convertido, não era nem da presbiteriana ainda. Logo depois eu me tornei presbiteriano. Mas aí eu perguntei para ele, mas como é que eu faço para aprender? Aí ele me disse, vá para o Instituto Bíblico Augusto Araújo, isso lá em Cuiabá, que é o IBA, né? Que na verdade é um instituto que nós temos uma extensão dele aqui, né? Com esses módulos, e eu vim dar aula pelo IBA hoje. Então, a graça de Deus está nisso. Então ele me disse, vá para o IBA e lá você vai estudar. Lá tem esses idiomas sendo ensinados. E eu fui. E lá eu comecei a estudar o grego com o o professor da época. Só que tão rapidamente eu me mudei de cidade. Voltei para minha profissão e fui trabalhar no interior, nessa cidade. Então eu fiz só um pouquinho de grego, mas aquilo nunca mais escapou da minha mente. E mesmo longe, sem ter acesso a uma formação, aquilo ficou. E aí ficou a curiosidade, a busca. Quando, depois de alguns anos, eu retornei para Cuiabá, já com esse projeto mais consolidado de dedicar exclusivamente ao ministério, a primeira fase dessa formação teológica minha foi voltar para o IBA e estudar no IBA. Então, lá agora eu estudei mais largamente o grego e hebraico. Quando eu fui para o seminário, eu já fui para o seminário com algum grau de conhecimento dos idiomas, no nível de Instituto Bíblico, mas um bom nível, os professores eram bons. E lá no seminário eu pude aprofundar isso. E depois, quando eu voltei, passou pouco tempo, né? Eu voltei e já fui convidado para ser professor do Instituto Bíblico do grego e do hebraico, porque quando eu voltei, os dois professores estavam deixando a casa e sabiam que eu gostava desta área, então eu já assumi a cadeira do grego e hebraico no mesmo Instituto Bíblico que eu passei lá atrás, né? E uma coisa que eu entendi na minha formação pastoral é que é necessário que o pastor, não é que ele seja professor dos idiomas, ser professor é outra coisa, né? Alguns são professores de áreas diferentes, mas é necessário que o pastor ele não menospreze a importância das línguas em que Deus inspirou a sua palavra. Nós temos excelentes traduções, excelentes mesmo. O Brasil é um país onde as traduções são extraordinárias, mas a tradução é uma tradução. Tanto é que nós temos mais que uma, né? A palavra inspirada por Deus é o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego. Está escrito no nosso documento de fé, nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na seção 8. É nesses originais que toda disputa teológica, então, tem que ser debatida. E eu saí do seminário já entendendo isso, que não necessariamente ser professor, mas que como pastor, pregando fielmente a palavra de Deus, eu teria que estudar as línguas originais para pregar com fidelidade as Escrituras. Amém. Que é parte do processo de interpretação. E conhecer, voltar na raiz do hebraico e do grego, quando o senhor começou a aprofundar, tem alguma parte dos estudos do senhor que o senhor, a partir de uma interpretação do hebraico e do grego, falou assim, nossa, aqui esse trecho eu não imaginava ser assim, isso no hebraico ou isso no grego. Tem alguma parte que chama mais atenção? Ao responder isso, nós temos que tomar cuidado para não é o que você está fazendo, mas eu estou falando para todos, né? Tomar um cuidado para não criar assim uma mística em torno dos idiomas originais. Em grande medida, e esse trabalho de tradução é um trabalho hercúleo, um trabalho de uma monta extraordinária, um trabalho rigorosíssimo. Então, os resultados desse trabalho de tradução é um trabalho fenomenal. Então, é muito rigoroso, né? E busca aproximar, então, pela tradução, o sentido original, né, do texto bíblico. Agora, toda tradução tem as suas limitações. Há coisas em qualquer idioma, isso não é só o grego e hebraico, em que você não simplesmente consegue traduzir, você precisaria explicar, né, para que toda aquela nuance de compreensão que está contida ali pudesse ficar clara para nós. E então, quando você vai estudar os idiomas originais, no texto que você vai pregar, o que você percebe não é ser capaz de dizer essa tradução é ruim, eu consigo fazer uma tradução melhor. Mas é que você compreende, né, consegue adquirir as nuances de compreensão que estão presentes no texto, e aí você explica isso para a igreja, que uma tradução não é capaz de explicar.
Então, nenhum estudioso de língua original bíblica pode desprezar uma tradução. Ele pode até dizer, olha, eu entendo que aqui poderia ser melhor, como outra tradução fez assim. Então, prefiro a opção da NVI do que da nova versão internacional do que a Almeida Revista Atualizada nesse versículo. O contrário também é verdadeiro. Nesse versículo, eu entendo. Mas veja que não. A ideia aqui é que nos originais você capta todas as nuances de compreensão, né? É como. Me preocupa uma ilustração, né? Mas entenda, a ilustração tem o seu ponto de verdade e os seus limites que a gente não pode expandir. Então, cuidado com essa ilustração que eu vou usar. Se chegar um americano aqui que entende quase nada de português, ou o mínimo, né, o beabá do português, e dependendo da frase que a gente usa, né, uma frase que não é uma frase tão literal, né? Comprei uma casa, mas é uma frase que tem a ver com os detalhes do nosso idioma, uma piada, talvez, ou então uma expressão que a gente usa, né? Ele não vai entender. Porque se ele traduzir simplesmente, ele não vai entender. Vai ter o contexto, né? Vai ter o contexto. Então, o nome disso são as nuances de compreensão. Então, todo idioma tem. E os idiomas originais também têm. Isso não é possível registrar suficientemente numa tradução. Isso precisa de uma explicação. Como a tradução não tem o propósito de ser explicativa, ela não pode fazer isso. Então, é o pastor que, ao estudar o texto que vai pregar e fazê-lo nos idiomas originais, os níveis de compreensão desse pastor do idioma original varia como varia a compreensão em qualquer área. Mas há ferramentas muito sólidas para levá-lo lá. Tem que ter um esforço para isso. E aí ele consegue compreender essas nuances e comunicar essas nuances para a igreja. Então sem dúvida tem. Essas nuances estão presentes em qualquer idioma. Não é diferente nos idiomas originais. Agora muda a nossa teologia, muda a natureza de quem é Jesus, né? Agora elas vão ser... Não, nada disso. Nada disso. As traduções são muito boas e o que faz uma pregação ser fiel não é só a tradução de um texto, mas é toda uma compreensão teológica, né, robusta, histórica, reformada, como nós temos, né, que nos dá uma compreensão do que é a palavra de Deus. Então, você não vai... eu só quis muito mais tirar essa mística, né? Então, tem um aspecto fundamental para que aqueles que pregam, eles deveriam, em algum grau, conhecer a palavra tal como Deus a inspirou, para trazer para o povo de Deus todas as nuances de compreensões daquele texto, né, devidas, mas temos que tomar cuidado com essa ideia mística. Porque eu falo isso porque tem gente por aí que conhece grego e hebraico e começa a falar tanta bobagem, com isso, destruindo a teologia da igreja, né, as verdades fundamentais que nós cremos, né, os dogmas que nós confessamos, né, Deus Trino, Cristo Deus Filho, né, e tudo mais. Uou. É muita... É muito delicado também, né, em pleno poder da informação que nós temos hoje. A gente está cercado de câmera aqui, e qualquer pregação, qualquer uma interpretação mal posicionada, seja de uma tradução literal, seja uma tradução superficial ali do grego do hebraico, por exemplo, por quem está iniciando ou por um aventureiro nos estudos, ele pode fazer uma proporção disso numa rede social e acabar, ou até mesmo fazer um ministério em cima disso e repassar informação falsa. Como é que o senhor vê essa delicadeza que a gente tem que ter? Tirando esse misticismo, né? Eu tenho um exemplo disso que o pessoal, assim, muito superficialmente, né, vai para o grego, por exemplo, e diz assim, que o amor divino é o amor ágape, né? Primeiro que a pronúncia não é ágape, mas é agape, né? Já começa por um erro elementar aí de conhecimento da língua. Mas compra isso, né? Então, o amor divino é o amor agape, ou ágape, como eles falam, mas agape, é assim que é no grego. E o amor dos homens é o amor filéu. O filos, né? O amor dos homens é o amor filos. Então, agape é o amor divino e o amor dos homens é filos. Então, Deus nos chama para amar uns aos outros com amor agape. E aí tem música para isso, tem pregação para isso. Eu já vi diversos.
E ainda coloca, né, o amor eros é o amor carnal, etc, da sensualidade e tudo mais. E faz disso, né, uma verdade última. Só que quando você vai para a Escritura, você encontra na Escritura Deus dizendo que ama o seu povo com o amor philos. Que seria tecnicamente o amor entre os irmãos. E está escrito nos textos bíblicos isso. Uhum. Você faz uma pesquisa simples, uma pesquisa essa palavra, seja philos, que é o substantivo, ou philéu, que é o verbo amar, né? Você vê no Novo Testamento que Deus ama o seu povo assim e chama o seu povo para amar a Deus assim, philos. O philéu no verbo, né? E também você vê no texto bíblico essa relação de amor entre as pessoas com agape, ou o verbo agapau, né? Então veja só, alguém pega isso de maneira gratuita, né? Superficial. Isso tem alguma distinção dessas palavras, existe de fato, mas o problema não é esse, é isso se levado à última consequência, desprovido de uma avaliação mais séria das escrituras, e alguém vai e articula tudo isso, né? Põe nas redes sociais, nos sistemas aí de stream, né, e tudo mais, e faz isso de uma produção e põe isso, e é bonito de ouvir, né? Deus te ama com amor, não é esse amor que você tem que ter, é aquele. E fala isso, né, como se fosse uma coisa assim tão transparente, mas quando você vai minimamente para o texto bíblico, não é isso que o texto ensina. Então, agora, quem ouve não vai fazer essa investigação, né? Vai simplesmente consumir e reproduzir. Então, é isso que precisa ter muito cuidado. Alguém que deseja fazer isso precisa realmente conhecer ou ter humildade para perguntar para quem sabe, né? Olha, eu li isso em algum livro, isso confere mesmo? Né? Chama o seu professor, o seu pastor que entende dos idiomas originais, né? Ele se formou para isso. Pastor, eu ouvi isso aqui nesse livro antes de eu ensinar para alguém, né? Eu queria conferir se é verdade mesmo, né? Então esse é um exemplo, é um perigo e está cheio disso. Está cheio disso. Pegando esse gancho, pastor, no leste da África, um pastor autodenominado, ele era taxista, eu creio que o senhor viu isso recente também, ele convenceu 70 irmãos a fazer um jejum. Claro que 90% de certeza que ele usou alguma passagem bíblica para dar essa base. Ele usou da sua hermenêutica, digamos assim, para convencer 70 pessoas a fazer um jejum mortal. Como que eu posso ter a delicadeza, uma pessoa, suponhamos que eu seja recente convertido, como é que eu posso ter a noção ou até mesmo a sensibilidade de saber se a palavra dita por aquele intermediário da Bíblia, o pregador, pode ser uma palavra realmente de Deus, uma palavra que realmente seja de um profeta qualquer? Nós temos uma resposta maravilhosa na Escritura para isso. Depois você encontra isso lá em Tessalonicenses. No livro de Atos, quando Paulo está pregando aos Tessalonicenses, né, Lucas, né, que registra o livro de Atos, vai dizer que os de Tessalônica eram mais nobres. Desculpa, os de Bereia, não os de Tessalônica, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônicas, porque conferia nas escrituras tudo que Paulo dizia. Veja só o registro que Lucas faz. Paulo prega em Tessalônica, e nada é dito que os tessalonicenses eram crentes ruins, não é isso. Mas dá um destaque para os bereanos, para os de Bereia, uma outra cidade próxima a Tessalônica que Paulo prega. E lá, então, em Bereia, quando Paulo prega, Lucas registra que os bereanos eram mais, então, nobres nesse ponto particular que os de Tessalônica. E enquanto Paulo pregava, eles conferiam nas escrituras para verem se as coisas eram assim. E essa é a resposta que nós temos.
qualquer coisa que for ensinada. Isso que eu acabei de ensinar aqui sobre Davi e Golias. A pergunta é, isso é verdade à luz das Escrituras? E aí o leitor é responsável por julgar um outro leitor da Bíblia. E aqui nós voltamos num problema do nosso tempo. Se eu sou o senhor da leitura, do texto, da sua interpretação, então o que eu falo é verdade. É verdade para mim. Mas tem que ser verdade, essa é a falácia, né? Esse é o engano, para todos aqueles que estão debaixo da minha autoridade. E aqueles que estão debaixo dessa autoridade diz, se é verdade para o meu líder, então é esta verdade que eu vou abraçar. Eu não sou o senhor da verdade. Nem na minha igreja. Eu não sou o senhor da verdade. O senhor da verdade, no caso da Escritura, é Deus quem revelou a sua palavra. Ele é senhor da verdade. E essa palavra está registrada num texto, que é a sua palavra. Eu, leitor, sou responsável por entender o que Deus revelou na sua palavra e julgar qualquer leitor. Porque o leitor não é senhor da verdade. Ele é um intérprete da verdade revelada por Deus na sua palavra. Então, todo crente deveria ser bereano. Todo crente. Ele precisa conferir nas Escrituras para ver se as coisas são assim. A minha igreja é estimulada fortemente. A conferir. A conferir. A minha pregação é a pregação de um texto da Escritura e o meu desejo é que a igreja entenda o que está escrito naquele texto. Só depois a gente pode dizer o que esse texto ensina para o povo de Deus. Mas aí entramos numa outra dificuldade. Uhum. O pessoal, isso como um brasileiro como um todo, o senhor é professor, sabe muito bem que o brasileiro tem a preguiça de abrir uma Bíblia, conferir, fazer a leitura. Ou seja, a maioria, não estou generalizando. Entendi. Por exemplo, eu olho para você e falo assim, não, você já resumiu tudo, tá bom, tá bom. Para que eu vou confiar? Para que eu vou conferir? Não, você já falou tudo, tá bom. Ou seja, é aquele conhecimento de micro-ondas rápido, que eu não preciso pensar, eu consumo, ou eu pego eu tô com dúvida numa coisa aqui, numa palavra, eu jogo no YouTube, pego ali, ou jogo numa rede social, pego uma palavra rápida, superficial, que é uma verdade que é questionável, digamos assim, no contexto bíblico, na luz da Bíblia. Falo assim, tá bom. É temporário, é algo rápido. Essa rapidez de não conferir, ou essa rapidez de querer a resposta rápida, traz consequência? Sem dúvida. Consequências terríveis, né? É por isso que o papel de um pastor sério, comprometido com compreender o que Deus revela na sua palavra, a qual nós devemos compreender, um dos papéis dele é estimular os crentes a fazerem isso, serem bereanos. Então, isso não pode ser alimentado por nós pastores, essa confiança excessiva em nós. Né? Isso precisa ser checado, precisa ser verificado sempre. E nós não, se pregamos fielmente a Escritura, nós louvamos a Deus. Medo, né? Exatamente, nós louvamos a Deus por aqueles que verificam, porque eles chegarão a isso e no processo eles aprenderão. Então, os irmãos da minha igreja, por mim, são estimulados a conferir. Confira. E quando eu faço minha pregação, eu tenho como prática não apenas trazer uma palavra para a igreja, né, como normalmente as pessoas dizem, mas eles entenderem o que Deus revela naquele texto. E a partir daí, então, nós compreendermos o que Deus fala ao seu povo, falando então a nós, o seu povo, hoje, com as nossas questões circunstanciais, aplicando aquele mesmo ensino que é para o seu povo de todas as épocas, a questões circunstanciais nossas. Mas veja, não é o que o texto está falando agora. É o que o texto fala e como é que essas verdades ensinadas ali são aplicadas na nossa vida, que hoje vão lidar com algumas questões pontuais, amanhã outra, no passado outra, já foi a pandemia de maneira agressiva, agora é a revolução tecnológica, enfim, né? Nós temos questões para responder à luz do mesmo ensino. Então, o meu papel como pregador da palavra é ensinar para a igreja o que Deus fala na sua palavra. A verdade é a mesma, independente do século, ela permanece a mesma, só que a aplicação no contexto vai se mudar. A verdade, à luz da Bíblia, permanece o mesmo, só que quando ela é interpretada no ano em si, independente, por exemplo, na época que estávamos na pandemia, em plena pandemia, tinha ali uma revelação de Deus para aquele povo e uma aplicação para aquela época, é isso? No imaginário evangelical do nosso tempo, não, né? No imaginário evangelical, a Bíblia é como se Deus estivesse falando só agora.
Que é o contexto que a maioria pensa. Só agora, veja que eu não disse que Deus não fala agora. Quer dizer, só fala agora. Então, se ele fala agora, eu posso olhar para aquele texto e ignorar todo o contexto em que ele foi escrito, como Deus revelou aquela palavra, quais eram as circunstâncias imediatas, todo aquele trabalho de interpretação que é necessário não só para a Bíblia, mas para qualquer texto. Né? E a pessoa diz, Deus fala comigo agora. Então eu leio isso e é como se Deus estivesse aparecendo aqui agora e falando só para mim. Só para mim. Entende? Esse é o imaginário evangélico do nosso tempo, em geral. Só que não é assim que Deus revelou a sua palavra. Ele revelou a sua palavra num contexto histórico específico, com circunstâncias específicas, e imprimiu, então, no texto, né, aquilo que ele queria revelar para o seu povo de todas as épocas. Mas para a gente entender o que é que Deus fala comigo hoje, eu preciso entender o que Deus falou ao seu povo lá. E isso é um trabalho, né, de interpretação. E veja só, eu não estou comparando a Bíblia, em nenhum momento que eu falei, eu estou comparando a Bíblia com qualquer texto. Mas nós estamos escapando, a coisa está tão agressiva no nosso tempo, por causa desse senhorio do leitor, como dono do texto e faz o que quer do texto. A rapidez que ele quer. E mais do que isso, mais do que a rapidez, porque ele pode até ser esforçado, mas é a ideia equivocada de que o texto, eu é que determino o significado para o texto. Isso é um imaginário comum, não só mesmo no contexto evangélico, mas no contexto geral. Né? E, então, nesse imaginário evangélico, né, é como se Deus estivesse falando só para mim e para mais ninguém. Né? Quando, na verdade, nós devemos entender que Deus fala ao seu povo, do qual eu faço parte. Então, o que Deus falou ao seu povo nesse texto é o que Deus fala para mim. E aí as aplicações que envolve, então, entender o meu tempo, as minhas circunstâncias, usar da sabedoria e do ensino da Escritura para aplicar o meu tempo. Então, uma aplicação simples da pandemia, só simplória mesmo. Se eu aprendo por meio de Davi e Golias, né, que Deus cuida do seu povo, mesmo em momentos dramáticos, e a Bíblia está cheia de momentos dramáticos do povo de Deus, mas ele cuida do seu povo, ele cuidará de mim na pandemia. E mais, não necessariamente me fazendo sobreviver à pandemia. Porque Deus cuida de mim até quando eu morro. Porque por meio da obra redentora de Cristo, aquela obra consumada de redenção em meu favor, ainda que eu morra, eu viverei com Ele. Amém. Ainda que uma pandemia ceife a minha vida, eu vou viver para sempre com o Senhor pela sua graça, pela redenção em Cristo. Na cruz de Cristo está provado que Deus me ama, não apenas para me dar uma vida saudável aqui, mas para me dar vida eterna. Então, ainda que eu morra, eu viverei. Amém. Quer eu viva agora, quer eu morra. Então, veja só, como isso pode ser aplicado à pandemia? Deve ser aplicada a pandemia, me fazendo ter um coração descansado da graça de Deus, e não ser indiferente a uma enfermidade generalizada, mas não criar pânico no meu coração, a não entrar em desespero tal, não ser imprudente, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo por meio da sua providência, então ser sábio na maneira como eu lido com um problema circunstancial, mas saber que ainda que Deus aprove pela sua soberana graça me fazer ser ceifado dessa vida através então de uma doença ou de uma tragédia, eu viverei com Ele para sempre. Então eu não posso ter um coração perturbado por meio de momentos dramáticos. Então veja só, né? Porque se depender só da minha pedrinha, isso vira um desespero. Entende? Então veja que Deus fala ao seu povo, eu compreendo que Deus fala ao seu povo e aplico isso à minha circunstância. Nossa, que penso. E eu, quando eu me tornei, antes eu estive na Batista e depois na Presbiteriana, eu percebi essa aplicação. A análise do contexto da época para a análise da aplicação de hoje, eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nessa questão, porque quando fui nas demais denominações, só ficava no personagem. Ou seja, você pode ser Jacó hoje, amanhã você é Esaú, e assim. Ou seja, quando você vê essa aplicação da época e traz, você fala assim, Deus está presente a todo momento. Pegando esse gancho, pastor, para a gente caminhando para o final, e eu sei que você nos acompanhou até aqui agora, já compartilha, até esse momento, compartilha com as outras pessoas, convidem para assistir isso no nosso YouTube, no canal, e nas plataformas digitais. Também vai ter no Spotify, Deezer e outras plataformas de podcast. Compartilha, ouve no seu carro, vai para
para o trabalho ouvindo toda essa aula que o pastor nos está dando, isso vai trazer uma visão totalmente diferente para você aprender a Bíblia como nunca você aprendeu. Bom, até pegando esse gancho, como que aquela pessoa que não está indo na igreja ainda, está na dúvida, não está entendendo, ela está começando a ter aquela vontade de ler a Bíblia, a maioria pega a Bíblia e fala assim, nossa, mas é muito difícil de ler. Olha, tanto que é difícil essa palavra, eu mal consigo falar essa palavra. Como é que uma pessoa que está querendo começar na jornada, posso começar a interpretar a Bíblia e queimar meu coração para que eu possa buscar mais conhecimento e assim fazer parte do corpo do cristianismo, seja da presbiteriana ou qualquer outra denominação? Tem algumas questões difíceis aí e eu quero ser ilustrativo aqui. E como eu disse, toda ilustração tem os seus limites, né? Se essa mesma pessoa estivesse com desejo de estudar filosofia e ela quisesse compreender Immanuel Kant em condições normais, o que qualquer pessoa faria eu preciso da ajuda de alguém para entender Immanuel Kant. Porque tem uma série de questões que escapam do meu conhecimento, né, para eu poder fazer uma leitura adequada do texto. Se alguém quisesse pegar um livro técnico de alguma área específica, ele procuraria um amigo, um profissional daquela área, para ajudá-lo a entender algumas coisas, né, para nortear a sua leitura. E depois que ele tivesse esses auxílios introdutórios, pensa aí, alguém tentando entender Immanuel Kant, e depois então de todo um auxílio para a leitura, ele agora começasse a ler de novo e fala, agora eu entendo melhor, porque eu recebi instruções, vou voltar no ponto, né, hermenêutico, alguns princípios de interpretação que são norteadores e que agora faz mais sentido. Veja, essa ilustração é só uma ilustração, não estou comparando a Bíblia com qualquer outro livro, a Bíblia é um livro distinto de qualquer outro livro, porque qualquer outro livro é labor humano apenas. A Escritura é o labor humano inspirado por Deus. Então é a palavra viva do Deus vivo. Nenhum outro livro é assim. Mas é um livro para ser lido. E num aspecto, essa leitura tem pontos de contato com qualquer outra leitura. Então veja, por que é que então essa mesma pessoa que quer entender Immanuel Kant vai procurar ou um curso de Immanuel Kant, uma masterclass, né? Um curso rápido assim de Kant, ou procurar um amigo que sabe de Kant para ler, mas quando ela vai ler a Bíblia, ela diz, eu me viro sozinho. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente. Deus fala para mim, eu sei o que Deus... Isto é uma arrogância. Pode ser não deliberada. Pode ser uma arrogância que ela se tornou instaurada no evangelicalismo. Por uma ideia verdadeira, Deus fala comigo pela sua palavra, mas por uma ignorância que esse Deus que fala comigo pela sua palavra me ensina a conhecer a sua palavra. E os instrumentos da sua graça para isso é a sua igreja. E eu tenho uma história bíblica clara para nos dizer isso, né? Que é a história do eunuco, que ia, então, depois de participar, né, do Pentecostes ali em Jerusalém, ele vai de volta para sua terra, o eunuco, né? Volta para sua terra e ele está lendo uma parte do livro de Isaías e ele não entende nada o que lê. Aí chega então Filipe para ele, do lado dele, e diz, você entende o que lê? Não, alguém tem que me explicar. Então Filipe explica. E quando ele explica, ele conhece, esclarece, como o livro de Isaías ensina que Cristo Jesus é o Redentor de pecadores. E aí é naquele contexto, então, que ele crê no Senhor, e a história bíblica a gente conhece. Então, o que se diria para esta pessoa? Né? Que ela precisa da graça de Deus para compreender a sua palavra. E parte dessa graça de Deus, e essa graça de Deus está vinculada ao seu povo, à sua igreja. Então, o que ele precisa
é se tornar um discípulo de Cristo, ser ensinado por outros irmãos, maduros na fé, a conhecer as Escrituras. E aí sim ele vai conhecer muito bem. Eu não estou anulando a necessidade da iluminação do Espírito, não é nada disso. Mas o Senhor dá graça ao seu povo para entender a sua palavra por meio do magistério da sua igreja, do ensino da sua igreja. Do acompanhamento, né? Exatamente, exatamente. E esse foi o ponto de contato que eu tentei fazer com o senso comum. Nós faríamos isso para outras coisas qualquer. Se você, sei lá, compra um kit de robótica e quer aprender a fazer ele, o que você vai fazer? Você vai buscar um manual. Ou a pessoa entre uma linguagem aqui do Goiânia, uma pessoa que manja do assunto para te dar orientação. E realmente, assim, eu creio que você que está nos assistindo pende mais para o que eu vou falar também. De vez em quando você está angustiado, você vai para a Bíblia, fecha o olho, Deus, fala comigo agora. Abre a Bíblia, coloca o dedo e fala, realmente Deus está falando aqui comigo. Isso é uma realidade. Eu aprendi dessa forma. Quando eu comecei a deixar de fazer isso e ver, não o contexto daquele... Porque a gente foca no versículo que a gente colocou o dedo. Começa a entender o capítulo anterior, capítulo que a gente está colocando o dedo, do início ao fim, e o posterior, para a gente entender um contexto. Começou a falar muito mais no meu coração do que só aquele versículo. Mas só que a gente foi ensinado assim. A maioria de que vem de outras culturas evangélicas, a gente foi ensinado assim. Ou até mesmo o famoso Salmo 91 aberto em cima da prateleira ali, que até está amarelado. Não fecha o meu Salmo 91, porque senão vai entrar coisa ruim na nossa casa. Então a gente foi ensinado essa superficialidade. Como que eu posso começar a fazer, desvincular disso e realmente começar a entender como é que eu posso interpretar à luz da palavra? Primeira coisa é entender que a Bíblia é um livro. Né? É um livro. Você não vai entender, de usar uma outra ilustração, né? Você não vai entender o que... Por exemplo, o sofrimento do jovem Werther, um livro clássico nosso, né? Da história da literatura. Você não vai entender o sofrimento, ou Werther só, como o livro pode ser chamado, abrindo qualquer página e lendo aquele diálogo ali de uma linha. Se você quiser entender, né, Werther, você vai ter que ler o livro inteiro. Né? Isso serve para qualquer livro. A Bíblia não é qualquer livro. Repito isso para que num corte não fique mal interpretado isso, né? Depois na edição podem até dizer, em qualquer lugar que ele comparou a Bíblia com outro livro, é uma comparação limitada, porque a Bíblia é distinta de qualquer livro, porque é um livro inspirado por Deus. Mas eu estou apelando ao senso comum. No próprio senso comum a gente não faria isso. Por que é fazer assim com um livro que é tão especial que é a Bíblia? Então a Bíblia é um livro escrito por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então o que nós precisamos fazer é ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Não fazemos isso num dia. É por isso que uma das coisas importantes e ensinadas destas coisas, dentre as coisas que nós ensinamos, uma delas é que você precisa ler as escrituras todos os dias. Então, por exemplo, né, um bom momento para você fazer isso é antes de você entrar para sua rotina, pegar seu celular, ver sua rede social, responder os WhatsApps. Você antecipa a sua agenda e separa aquele tempo para um momento devocional. O que você vai fazer naquele momento devocional? Você vai orar ao Senhor e você vai ler as Escrituras. E você vai fazer isso todos os dias. Dependendo do tempo que você empreende, 1 ano, 2 anos, você lê a Bíblia toda. E todos os dias você lê a Escritura. Então, quando você se sentir angustiado, ao invés de meramente abrir a Bíblia e apontar o dedo, você se lembra de tudo que você já leu na Escritura. E você recorre àquilo novamente. Né? Então, eu estou com medo diante da situação que eu vivo, mas eu li a história de Davi e Golias e eu vi que Deus cuidou do seu povo. Eu faço parte desse povo. Eu li no Evangelho de João que ainda que eu morra, viverei. Então, ainda que a minha enfermidade severa, Deus não seja servido em me dar cura, mas me levar para o seu reino eterno, em
me permitir morrer com essa enfermidade, eu li no Evangelho de João que ainda que eu morra, eu viverei com o Senhor, porque eu creio na sua graça que me redimiu. Eu não mereço ir para o céu, eu não mereço vida eterna, mas eu creio em Jesus que adquiriu para mim, em meu lugar, que morreu pelos meus pecados, ressuscitou para minha salvação, para me dar a vida eterna. Então Deus pode me preservar, ou mesmo que dessa circunstância temporária, ou mesmo que eu morra, eu experimentarei a vida eterna com o Senhor. Então, veja, eu não aponto o dedo, eu leio as Escrituras. E ano após ano, como crente, todos os dias você lê as Escrituras. Todos os dias. E vai trazendo uma maturidade. Maturidade. Então, e aí, mesmo que você, naquele momento de angústia, volte àquele texto, falando, eu preciso me lembrar que ainda que eu morra, eu viverei. Então você vai recorrer a todos os textos bíblicos que falam sobre a ressurreição de Cristo, mas veja, você já conhece o contexto, sabe o que significa, né? Você não vai para Davi e Golias na certeza de que Deus necessariamente vai me livrar de uma tragédia, como livrou ali, mas você sabe que Deus me ama com amor eterno. Então você, ainda que leia aquela história, você fala, essa história ensina um pouco nessa verdade, porque tem uma verdade maior, porque mais do que Deus ter usado Davi para livrar o seu povo daquela situação de sofrimento temporário ali, Deus livrou o seu povo, né, da condenação eterna por meio de Cristo. Então, veja, não faz isso. Ninguém faz isso. Não façam isso. Não abra a Bíblia assim. Isso é muito danoso, porque é danoso para qualquer coisa, muito mais para a Escritura. Então, qual é a saída? Todos os dias você ler as Escrituras. Uma história rápida sobre a caixinha de promessa. Achei extraordinário isso. Quem diz isso é o J.I. Packer, né? J.I. Packer, em seu livro Conhecimento de Deus. Ele conta a história da caixinha de promessa. Sabe essa caixinha de promessa? A pessoa vai tirar o versículo? Sei. Sim. Comum. Comum. O J. Packer, nesse livro Conhecimento de Deus, conta a história da origem dessa caixinha de promessa. Essa caixinha de promessa, como é chamada, não foi feita para você ir lá e pensar um versículo e ver que Deus está falando com você hoje. Mas ela começou, a história como o J. Packer conta, que o povo de Deus começou conhecendo a Escritura, começou a anotar aqueles versículos que, digamos assim, são marcantes. Né? Então, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. João 14, sua ressurreição. João 10, a sua ressurreição e a vida, e assim por diante. E passou esse. O que eles faziam? Diante das suas aflições, eles voltavam àqueles versículos, não para pegar assim de surpresa, e começavam a ler aquelas promessas que eles conheciam no seu contexto. Então não era sorte, eram versículos selecionados. É como se fosse para auxiliar nos estudos, naquele contexto. Mesmo nesse caso, eu estou experimentando uma forte angústia no meu coração. O que é que eu preciso me lembrar das Escrituras? Então, eu preciso me lembrar das Escrituras que o Senhor é meu pastor. Então, não é para sorte. É essa história que o J. Packer conta. Eu achei extraordinária. Agora, o que o pessoal fez? Transformou em caixinha de promessa. Então, o que nós podemos fazer hoje? A mesma coisa. Ler as Escrituras. Guardar estas verdades que são fundamentais e marcantes para o nosso coração, à luz do sentido bíblico, e sempre recorrer a elas. Olha aqui. Presta atenção, pega um papel agora e anota o nome desse livro para a gente dar uma olhadinha. Repete para nós o... J. Packer, O Conhecimento de Deus. Pronto. A partir disso, você vai aprofundar nas Escrituras e vai pegar a caixinha de palavras como um ponto ali de auxílio nos seus estudos. E, até mesmo, é um recado para vocês que vão fazer os picotes desse podcast. Você que está assistindo, não pega só isolado. Volta lá no podcast, assiste o contexto inteiro, senão a maioria das pessoas tiram algumas palavras de contexto só para gerar audiência. E isso te traz uma consequência tão grave, tanto para você quanto também para o entrevistado, para nós também. Então, isso não vale só para esse podcast, vale para tudo. Pegou um corte, fala assim, esse aqui está estranho, vou voltar no contexto. A mesma coisa na Bíblia, a mesma coisa em tudo. Veja o contexto como geral, para que você não caia em armadilha. Partindo para o final, eu sei que vocês estão... mas já no final... Sim, no final. E eu separei 4 possíveis perguntas, mas dentro dessas 4, vou pegar uma. Que é essa primeira pergunta, que é um quadro chamado Perguntas Complicadas, Respostas Descomplicadas.
O Senhor vai dar uma resposta descomplicada para essa pessoa que pensa assim, ó. Hoje me afastei da igreja, porque não me identifico com nenhuma. E quando fico algum tempo, vejo que não sou bem recebida. Me sinto sozinha ou sozinho, excluída. Isso no caso quando ela vai. Quero voltar para a igreja, mas tenho medo de me decepcionar de novo. Que recado que o senhor daria para essa pessoa? Que ela não está se identificando com a igreja de Cristo Jesus. Então, isso tem um problema grave, primeiramente, nela. Não anula as suas experiências frustradas, não anula os pecados dos seus irmãos, mas se ela diz, nenhuma igreja de Cristo na terra serve para mim, esse é um problema não da igreja, mas dela, porque serve para muitos outros crentes. Então, a primeira coisa que essa pessoa tem que levar em conta é que ainda que ela esteja ferida, frustrada, e às vezes as feridas podem ser duras, mesmo nos relacionamentos na igreja do Senhor pode acontecer isso, mas ela precisa entender que ela tem que amar a igreja de Cristo. Segundo, ela precisa ser pastoreada. Pastoreada. Pastores não são gurus, pastores não são senhores das pessoas, mas são servos de Deus que ajudam os crentes a caminharem neste mundo caído e a viverem a vida congregacional com todas as suas lutas, servindo ao Senhor, crescendo na graça, sendo instrumento da sua graça do Senhor. Então ela tem que voltar para a igreja. Voltar para uma igreja fielmente, dedicada fielmente à pregação da palavra, onde a escritura é ensinada, onde o pastor piedoso está ali para servir a igreja na liderança espiritual, pastoreando o povo de Deus. Ela diz, eu preciso de ser ajudada. Preciso ser ajudada a vencer as minhas aflições, eu preciso ser ajudada a superar as minhas frustrações, eu preciso voltar a amar a igreja de Cristo, porque é isso que Cristo quer para ela, se ela é de Cristo. Existe, isso dá tempo ainda para falar. Existe cristão desengrejado? Não, porque Cristo redimiu um povo para si, que é a sua igreja. Todo aquele que é redimido por Cristo faz parte da igreja do Senhor, cuja expressão desta igreja visível é uma igreja local, debaixo de uma estrutura estabelecida pelo próprio Deus. Veja, Paulo vai pregando o evangelho por toda a cidade, e quando ele volta, isso Atos nos registra, ele vai estabelecendo presbíteros de cidade em cidade. Nós chamamos isso de organizar uma igreja. Uhum. O evangelho é pregado na ilha de Creta, são muitas igrejas. Paulo envia Tito para, em cada uma das igrejas, estabelecer liderança local. Timóteo vai para Éfeso para estabelecer ali presbíteros e diáconos. Paulo, quando está indo para Jerusalém, ele passa por Éfeso, chama os presbíteros e diz, pastoreiem a igreja de Deus, é responsabilidade de vocês. Pedro diz isso, a mesma coisa, pastoreai o rebanho do Senhor. O Senhor deixou igrejas locais, que são expressões visíveis da sua igreja universal, da sua igreja dos redimidos de Cristo. E cada crente que está unido com Cristo, ele deve, biblicamente falando, fazer parte de uma igreja local. Então não existe crente desengrejado. Amém. Procure uma igreja que você se sinta e fala assim, eu preciso aprender mais a palavra. Procure, converse. Alguém que te explique a Bíblia como que ela deve realmente ser lida e explicada, igual a gente aprendeu. Pastor, eu não tenho como agradecer o senhor pela presença. Já são quase 2 horas só de conversa e a gente pensando que ia ser simples. E porque realmente Deus tinha algo para falar para alguém, seja para mim, seja para qualquer pessoa. E eu queria muito que o senhor finalizasse dando uma palavra. Eu quero que o senhor olhe para aquela câmera e fala o que vier ao seu coração. O nosso Deus é um Deus que fala pela sua palavra. Ele não é um Deus que criou o mundo e ficou isolado deste mundo. Ele é um Deus que intervém nesse mundo. Ele criou e ele sustenta este mundo. E este Deus sabe que nós somos pecadores carentes da sua graça e que precisamos da redenção. E esse Deus bondosamente não só criou, mas propôs redimir este mundo por meio da obra redentora de Cristo. E ele nos ensina esta obra redentora por meio da sua palavra. Ele fala pela sua palavra. Nós podemos conhecer o que Deus fala pela sua palavra. Portanto, o meu apelo, já que todo o nosso
assunto aqui girou em termos de compreender melhor as Escrituras, nas Escrituras você conhece o Deus vivo, redentor de pecadores por meio de Cristo Jesus. Conheça a Escritura, se dispõe a aprender da Escritura, conheça a salvação em Cristo, se renda a Cristo como Senhor e Salvador, experimente a sua graça eterna por meio de Cristo Jesus. Amém. Muito, muito, mas muito obrigado por você estar nos acompanhando até aqui. Queria ficar muito mais tempo, tem muito mais assunto. Você também, como um espectador, querendo aprender mais da palavra, eu creio que você me entende a quantidade de vontade de ficar mais e mais tempo aqui fazendo aquela troca de ideias, aprendendo mais da palavra de Deus, mas teremos mais oportunidades. Primeira coisa, já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu? Marcou o canal? Então tá tudo pronto para o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Até mais. Até mais.